Se você puder pagar a conta, eu te darei o restaurante inteiro. As palavras ecoaram pelo elegante salão do La Bella Vista, altas o suficiente para que todos os clientes ouvissem. Marcos Rivera ficou paralisado na entrada, sua jaqueta de ensurrada e jeans desbotados contrastando fortemente com os lustres de cristal e as toalhas de mesa brancas que o cercavam. O proprietário, Richard Castellano, encostou-se na tribuna de mogno com um sorriso irônico que cortava vidro. Seu terno italiano sob medida e seu Rolex dourado refletiam a luz suave enquanto ele avaliava Marcos como um predador observando uma presa ferida. E então, o gato comeu sua língua, ou você finalmente percebeu que entrou no estabelecimento errado? Marcos tinha 38 anos e aquele momento parecia surreal. Depois de 7 anos atrás das grades, ele havia imaginado sua primeira refeição de liberdade de forma diferente. Não assim. Não com dezenas de olhos ardendo em suas costas, avaliando as tatuagens que apareciam em seu colarinho, os papéis de liberação emitidos pela prisão ainda dobrados em seu bolso, as mãos calejadas que contavam histórias que ele preferia esquecer. Eu gostaria de uma mesa para um, disse Marcos baixinho, com a voz firme apesar do martelo martelando em seu peito. A risada de Richard foi teatral, pensada para o público de clientes ricos que já haviam parado de conversar para assistir. Uma mesa? Olhe ao redor, meu amigo. Este não é um restaurante onde você come um hambúrguer com batatas fritas. Só nossos aperitivos custaram mais do que... Ele fez uma pausa, examinando as roupas surradas de Marcos. Bem, mais do que todo o seu guarda-roupa, eu imagino. Uma mulher de pérolas sussurrou algo para o marido. Um jovem casal filmando seu jantar de aniversário abaixou os celulares, subitamente mais interessado no drama que se desenrolava diante deles. Até os garçons diminuíram os movimentos, lançando olhares furtivos para o confronto. Marcos havia antecipado o julgamento. A prisão faz isso, marca você permanentemente, faz com que a sociedade veja um criminoso em vez de um ser humano. Mas ele não esperava esse nível de humilhação pública. Não em seu primeiro dia de liberdade. Não quando ele havia economizado cada dólar de seu trabalho na prisão por meses, sonhando com aquele exato momento, uma refeição decente em um restaurante decente, a prova de que ainda poderia pertencer a um lugar civilizado. Eu tenho dinheiro, respondeu Marcos, pegando a carteira. Ah, tenho certeza que sim. A voz de Richard transbordava sarcasmo. Deixe-me adivinhar, dinheiro que consegui juntando lavando carros. Talvez alguma alma generosa tenha lhe dado o troco. Ele se virou para se dirigir à plateia. Senhoras e senhores, temos padrões aqui em La Bella Vista. Mantivemos nossa reputação por 15 anos, garantindo o tipo certo de clientela. As palavras doeram mais do que qualquer golpe físico que Marcos tivesse sofrido na prisão. O tipo certo de clientela. Palavras código que todos entendiam perfeitamente. Mas algo nos olhos de Marcos mudou. Uma calma tomou conta de seu rosto que parecia quase anormal dadas as circunstâncias. Aqueles que passaram algum tempo em situações de sobrevivência reconheceriam a imobilidade assustadora de alguém que já havia calculado todos os resultados possíveis e decidido exatamente como jogar sua cartada. Vou te dizer uma coisa, continuou Richard, encorajado pelas risadinhas das mesas próximas. Já que você parece tão determinado, vamos tornar isso interessante. Está vendo aquele cardápio? Ele apontou para um livro encadernado em couro no balcão. Nosso menu degustação premium com harmonização de vinhos custa $847 por pessoa. Se você puder pagar a conta integralmente, aqui e agora, sem crédito, sem planos de pagamento, eu pessoalmente lhe passo a escritura inteira deste restaurante. A proposta pairava no ar como um desafio ao meio-dia. Richard cruzou os braços, confiante de que havia encontrado a maneira perfeita de acabar com aquela intrusão constrangedora. Seus clientes habituais falariam sobre isso por semanas, como ele lidara com aquele ex-presidiário com tanta inteligência. O que Richard Castellano não sabia era que Marcos Rivera havia passado os últimos 7 anos se preparando exatamente para esse tipo de momento. Não especificamente para este restaurante, mas para o mundo que tentaria esmagá-lo no segundo em que ele voltasse a entrar. E no bolso do paletó, dobrado ao lado dos papéis de sua autorização, havia algo que faria qualquer pessoa naquela sala questionar tudo que achava que sabia sobre julgar livros pela capa. Marcos olhou diretamente nos olhos de Richard e sorriu, um sorriso genuíno, quase tranquilo, que fez a confiança do dono vacilar por apenas uma fração de segundo. Fechado, disse Marcos simplesmente. Mas quando eu pagar a conta, quero testemunhas. Testemunhas legais. Porque vou cobrar de você cada palavra dessa promessa. O restaurante ficou em completo silêncio.
Até o barulho da cozinha pareceu desaparecer. O rosto de Richard oscilava entre confusão, irritação, finalmente, uma expressão de divertimento condescendente. Ah, isso vai ser divertido, Miguel. Ele estalou os dedos para um garçom. Coloque nosso amigo aqui na mesa 7. Bem no meio, onde todos podem assistir. Enquanto Marcos caminhava em meio à multidão de rostos curiosos em direção à sua mesa designada, algo fundamental estava mudando na atmosfera. Alguns dos clientes mais espertos haviam parado de sorrir. Um empresário idoso de cabelos grisalhos inclinou-se para a frente, estudando Marcos com súbito e intenso interesse. Porque qualquer pessoa que tivesse vivido a vida de verdade sabia de uma verdade crucial. As pessoas mais perigosas em qualquer ambiente são aquelas que permanecem calmas quando deveriam estar em pânico. E Marcos Rivera estava perfeitamente, enervantemente calmo. A mesa 7 ficava bem no centro do salão principal do La Bella Vista, posicionada como um palco sob um holofote. Marcos acomodou-se na cadeira de veludo enquanto todas as conversas ao seu redor se reduziam a sussurros abafados. Os celulares estavam discretamente apontados para ele. Isso estava prestes a se tornar o conteúdo viral de alguém. Richard entregou pessoalmente o cardápio encadernado em couro com floreio típico de teatro. Leiam com calma, disse ele, sua voz ecoando pelas mesas ao redor. Mas eu deveria avisá-los. Não aceitamos vale-alimentação aqui. O comentário provocou risadas desconfortáveis em algumas mesas. Uma mulher de meia-idade, vestida com roupas de grife, chegou a bufar em sua taça de vinho. Mas Marcos notou que os outros se moviam inquietos, como se Richard finalmente tivesse cruzado um limite que até eles achavam desagradável. Miguel, o garçom que Richard havia chamado, aproximou-se com óbvia relutância. Era jovem, talvez com 25 anos, com olhos gentis que se desculpavam silenciosamente pelo comportamento do chefe. Senhor, posso lhe trazer um pouco de água enquanto o senhor decide? Por favor, disse Marcos, seu tom tão educado que pareceu perturbar Miguel mais do que qualquer grosseria. E eu aceito o menu degustação premium. A experiência completa com harmonização de vinhos. A caneta de Miguel congelou sobre seu bloco de notas. O menu completo de $847. Foi o que combinamos, não foi? Marcos olhou para além de Miguel, onde Richard observava da tribuna, os braços cruzados como um imperador romano observando gladiadores. Acho que seu chefe disse que, se eu pagar a conta, fico com o restaurante. O sorriso de Richard se alargou. Ele estava gostando demais daquilo. Miguel, dê ao homem exatamente o que ele pediu. Não economize em um único prato. Aliás, ele ergueu a voz para se dirigir a todo o salão, champanhe para todos. Por conta da casa. Todos nós deveríamos testemunhar este momento histórico em que nosso novo amigo aqui descobre quanto custa uma boa refeição. O salão explodiu em aplausos e ergueu as taças. Richard estava tocando para o público brilhantemente, transformando a humilhação de Marcos em entretenimento para seus clientes regulares. Este era um homem que construiu seu sucesso conhecendo seu público e dando a eles exatamente o que queriam, mesmo que o que quisessem fosse ver alguém fracassar espetacularmente. Enquanto Miguel se apressava para fazer o pedido, uma mulher da mesa ao lado se inclinou. Ela usava joias suficientes para financiar um pequeno país e tinha a expressão preocupada de alguém que passou anos aperfeiçoando a desaprovação. Com licença, mas de onde exatamente você veio? Porque você certamente não parece pertencer a este lugar. Marcos a encarou firmemente. Eu estive fora por um tempo. Acabei de voltar hoje, na verdade. Para onde? Algum tipo de estabelecimento. Seu tom deixou claro que tipo de estabelecimento ela imaginava. Antes que Marcos pudesse responder, seu marido se juntou a ela. Ellen tem razão em perguntar. Viemos aqui há anos. Richard administra um estabelecimento respeitável. Não precisamos de problemas. Não estou aqui para problemas, disse Marcos baixinho. Só uma refeição. Uma refeição que você claramente não pode pagar, pressionou Ellen. Por que se submeter a esse constrangimento? Há muitos lugares mais adequados para pessoas na sua situação. Marcos abriu a boca para responder, mas Richard reapareceu, sentindo sangue na água. Ora, Ellen, não sejamos tão duros. Nosso convidado está prestes a aprender uma lição valiosa sobre viver dentro das próprias possibilidades. Pense nisso como serviço comunitário. Ele piscou para as mesas ao redor. A crueldade estava aumentando,
Mas a expressão de Marcos permanecia indecifrável. Ele simplesmente desdobrou o guardanapo e o colocou no colo, como se estivesse se preparando para uma noite agradável. Miguel voltou com o primeiro prato, um delicado arranjo de ostras no gelo, guarnecido com caviar e flores comestíveis. Suas mãos tremiam levemente ao pousar o prato. Ostras grelhadas com caviar caluga e mignonete de champanhe, anunciou. Só este prato custa $78. Richard apareceu ao lado de Miguel. Não se esqueça de anunciar todos os preços, Miguel. Nosso convidado deve saber exatamente o quão fundo ele está cavando sua cova. Quando Marcos ergueu a primeira ostra, saboreando-a com a apreciação de alguém que comeu comida de prisão por 7 anos, Richard circulou a mesa como um tubarão. Sabe o que eu adoro neste negócio? Ele ensina a ler as pessoas instantaneamente. Um olhar e eu consigo dizer quem tem dinheiro, quem está fingindo e quem tropeçou na porta errada. Ele gesticulou para Marcos. Veja o nosso amigo aqui. O corte de cabelo barato, as roupas de brechó, o jeito como ele segura o garfo, só um pouquinho errado, como se tivesse aprendido boas maneiras à mesa em vídeos do YouTube. Tudo nele grita temporário. Como se ele fosse desaparecer de volta para qualquer buraco de onde saiu no segundo em que a realidade chegasse. As palavras foram calculadas para ferir, e estavam funcionando. Vários clientes pararam até de fingir que estavam comendo suas próprias refeições, totalmente absortos em assistir àquela execução pública de dignidade. Mas Marcos continuou comendo, metódico e calmo, como se os comentários de Richard fossem apenas música de fundo. E aquela compostura pareceu irritar Richard mais do que qualquer discussão. Não vai se defender, Richard insistiu. Nenhuma história triste sobre como a vida te deu uma mão ruim. Marcos limpou a boca cuidadosamente com o guardanapo. Faria diferença se eu fizesse? Na verdade, não, admitiu Richard com uma honestidade brutal. Porque aqui está a verdade, amigo. Este restaurante não se trata apenas de comida. Trata-se de pertencer a algo exclusivo. Meus clientes pagam preços altos porque sabem que não terão que conviver com qualquer um. Eles estão pagando pela ausência de pessoas como você. Miguel entregou o terceiro prato com as mãos trêmulas, um bife vagio perfeitamente selado com manteiga de tutano e legumes assados dispostos como arte. $185, anunciou ele baixinho, como se tivesse vergonha de fazer parte do teatro cruel de Richard. O salão de jantar havia se transformado em algo semelhante a um coliseu romano. Pelo menos 30 pessoas agora assistiam abertamente, com celulares gravando, aguardando o momento inevitável em que Marcos seria exposto e removido. Alguns pareciam animados. Outros, desconfortáveis. Mas ninguém conseguia desviar o olhar. Richard havia se posicionado no bar com uma linha de visão desimpedida para a mesa 7, cercado por seus clientes mais fiéis. Clientes ricos que fizeram do La Bella Vista seu segundo lar. Eles riram de seus comentários, encorajaram sua zombaria, validaram sua crueldade com cada aceno e sorriso. Meu avô abriu este restaurante há 47 anos, anunciou Richard à corte reunida. Ele me ensinou que reputação é tudo. Um elemento errado pode envenenar um estabelecimento inteiro. Seus olhos se fixaram em Marcos, como bactérias se espalhando por um sistema imaculado. Mas Marcos não estava mais sozinho em seu canto. O empresário idoso de cabelos grisalhos que observava atentamente antes, havia se movido silenciosamente para uma mesa com melhor visibilidade. Ele havia feito uma ligação telefônica que durou vários minutos, sua expressão ficando cada vez mais interessada enquanto olhava da tela do celular para Marcos. Uma mulher mais jovem, de terno elegante, sentada perto da janela, também havia voltado sua atenção inteiramente para Marcos. Ela estava digitando rapidamente em seu laptop desde a chegada do quarto prato, ocasionalmente olhando para cima com uma expressão que sugeria que havia descoberto algo fascinante. Marcos notou essas mudanças sutis. Viu como os olhos da mulher se arregalavam ligeiramente ao ler o que quer que estivesse na tela. Ele percebeu o aceno de cumplicidade do velho empresário, a forma como sua atitude havia mudado de curiosidade casual para atenção respeitosa. Richard não percebeu nada disso. Estava ocupado demais se apresentando para o público, confiante demais em sua vitória inevitável. Você está no prato número 5 agora, gritou Richard, calculando em voz alta para todos ouvirem. São $442 mais os vinhos harmonizados, $405. Estamos em $847 no total. Ainda se sente confiante? Marcos cortou seu bife com técnica perfeita. Não os movimentos desajeitados de alguém que está aprendendo,
mas os movimentos precisos e experientes de alguém que realmente entende de alta gastronomia. Ele mastigou lentamente, saboreou o sabor e então assentiu com a cabeça para Miguel. Cumprimentos ao chefe. Isso é excepcional. O elogio genuíno pareceu pegar Richard desprevenido mais do que qualquer insulto. Não havia sarcasmo, nem amargura, apenas uma apreciação honesta que fazia a crueldade de Richard parecer ainda mais mesquinha em comparação. Não tente se aproximar da minha equipe, retrucou Richard. Miguel, traga a sobremesa. Vamos terminar essa charada. Enquanto Miguel se afastava apressadamente, o empresário idoso se levantou e caminhou deliberadamente em direção à mesa de Marcos. Ele era distinto, provavelmente na casa dos 70, com a postura de alguém acostumado a ser respeitado. Richard se moveu para interceptá-lo. Senhor Patterson, por favor, não se incomode com... Afaste-se, Richard, disse Patterson com uma autoridade silenciosa que fez Richard obedecer. Ele se aproximou de Marcos e estendeu a mão. Walter Patterson. Sou advogado especializado em imóveis e aquisições de empresas. Não pude deixar de ouvir a aposta um tanto incomum que o senhor fez. Marcos apertou sua mão com firmeza. Marcos Rivera. Senhor Rivera, quero ter certeza de que entendi corretamente. O proprietário declarou publicamente que, se o senhor pagar uma conta de $847 integralmente, ele lhe transferirá a escritura de todo este restaurante. É isso mesmo. Richard correu até ele. Senhor Patterson, foi só uma brincadeira. Obviamente eu não estava. Não ouvi nenhum indício de que fosse uma brincadeira, interrompeu Patterson. Na verdade, o senhor disse especificamente: eu pessoalmente doarei todo este restaurante para o senhor. Várias testemunhas ouviram. Várias pessoas gravaram. Ele gesticulou ao redor da sala, onde pelo menos uma dúzia de celulares ainda estavam apontados para eles. Isso constitui um contrato verbal, especialmente com uma consideração tão clara oferecida e aceita. O rosto de Richard perdeu a cor. O senhor não pode estar falando sério. Isso é ridículo. Foi claramente um exagero. Foi. Patterson virou-se para se dirigir à sala de jantar. Alguém aqui interpretou a declaração do Sr. Castellano como um exagero? Porque, de onde eu estava sentado, parecia uma oferta muito específica feita em troca de um desempenho muito específico. Vários clientes balançaram a cabeça. Ellen, que estivera tão ansiosa para se juntar à humilhação de Marcos antes, agora parecia nitidamente desconfortável. Seu marido havia pegado o próprio celular, aparentemente procurando por algo. Isso é loucura, gaguejou Richard. Você está do lado de um ex-presidiário em vez de um empresário respeitado? Estou do lado do direito contratual, respondeu Patterson friamente, que não discrimina com base em onde alguém esteve ou não. A jovem com o laptop se levantou e se aproximou. Senhor Rivera? Sou Jennifer Shen, jornalista investigativa do Metropolitan Business Journal. Tenho pesquisado algo que pode interessar a esta turma. Ela ergueu a tela do laptop. É você. Marcos olhou para a tela e assentiu. Sim, sou eu. Jennifer virou o laptop para a sala de jantar, e várias pessoas se inclinaram para ler. Marcos Rivera. Ela leu em voz alta. Cumpriu 7 anos de prisão por um crime que não cometeu. Foi exonerado há 3 meses, quando novas evidências de DNA comprovaram sua inocência. Enquanto estava preso, ele concluiu 2 bacharelados por correspondência, um em administração de empresas e outro em gestão hoteleira. A atmosfera no restaurante mudou como a pressão do ar antes de uma tempestade. O sorriso confiante de Richard havia evaporado completamente. Mas aqui está a parte interessante, continuou Jennifer, claramente apreciando a história que se desenrolava diante dela. O Sr. Rivera também participou de um programa de empreendedorismo prisional. Ele desenvolveu um plano de negócios para um conceito de reforma de restaurante que venceu uma competição nacional. O prêmio: $500 mil em capital inicial e mentoria de alguns dos principais nomes do setor. Sussurros irromperam por todo o salão. Ellen agarrou o braço do marido. Richard parecia que ia vomitar. Isso não é tudo, disse Jennifer, rolando a tela do laptop. Após sua absolvição, o Sr. Rivera recebeu um acordo substancial do Estado por prisão injusta. O valor está selado, mas fontes sugerem que foi significativo. Muito significativo. Miguel processou o cartão de crédito com as mãos que pararam de tremer, substituídas por algo parecido com admiração.
O leitor de cartão emitiu um bip de aprovação. $847 mais impostos e gorjetas, $1.032,17 no total. Aprovado instantaneamente, sem hesitação, sem a transação recusada pela qual Richard tanto rezou. Transação aprovada, anunciou Miguel, sua voz ecoando pelo restaurante silencioso como um sino anunciando o fim de uma era. Richard arrancou o recibo das mãos de Miguel, encarando como se pudesse mudar se ele olhasse com atenção. Sua boca se abriu e fechou sem dizer nada. A cor sumiu de seu rosto tão completamente que ele parecia um fantasma assombrando seu próprio estabelecimento. Bem, então, disse Walter Patterson com a satisfação de um homem que exerceu a advocacia por 50 anos e ainda adorava ver a justiça ser feita. Acredito que temos uma aposta a acertar. Richard, você fez uma oferta legalmente vinculativa diante de dezenas de testemunhas. Se você puder pagar a conta, eu te dou o restaurante inteiro. Essas foram suas palavras exatas. Eu não quis dizer. Richard começou, mas sua voz falhou. O que você quis dizer é irrelevante, interrompeu Patterson. O que você disse, pública e claramente, constitui uma oferta. O Sr. Rivera aceitou e cumpriu sua parte. A lei contratual é bastante clara sobre este assunto. Jennifer Shen digitava tão rápido que as teclas do seu laptop rangiam como tiros de metralhadora. Isso é incrível. Dono de restaurante perde negócio por causa de aposta cruel com homem condenado injustamente. As manchetes estão se escrevendo sozinhas. O rosto de Richard se transformou de choque em raiva desesperada. Isso é extorsão. Você veio aqui planejando isso. Você mirou no meu restaurante especificamente para... Para quê? A voz de Marcos cortou o pânico de Richard como uma lâmina. Para comer uma refeição? Para ser tratado com a mais básica dignidade humana? Eu não obriguei a me humilhar na frente de todas essas pessoas. Você mesmo fez isso. Ele tem razão, disse Ellen de sua mesa, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Ela havia parado de chorar e agora olhava para Richard com algo parecido com desgosto. Todos nós assistimos você. Você se esforçou para ser cruel. Este jovem nunca te provocou. O marido dela assentiu relutantemente. Foi desconfortável assistir, honestamente. Richard se virou para encarar seus clientes habituais, buscando desesperadamente apoio. Vocês todos riram. Vocês todos gostaram. Não podem se virar contra mim agora. O silêncio que o recebeu foi condenatório. As pessoas estudavam seus pratos, seus celulares, o teto, qualquer lugar, menos os olhos desesperados de Richard. Elas ficavam felizes em se entreter com crueldade quando parecia sem consequências. Mas agora, diante da realidade de sua cumplicidade, não queriam nada mais do que se distanciar do navio que afundava. Eu te pago, Richard deixou escapar, voltando-se para Marcos. O que você quiser. Diga o seu preço. O restaurante vale pelo menos 2 milhões. Dou-lhe 300 mil agora mesmo para ir embora. Marcos se levantou, sua altura e presença imponentes dominando o ambiente de uma forma que a arrogância de Richard jamais conseguiria. Você acha que isso é por dinheiro? Tudo é uma questão de dinheiro, retrucou Richard com o desespero de um homem vendo seu mundo desabar. Eu conheço seu tipo. Você está com raiva da prisão, do sistema, da vida ser injusta. Tudo bem. Pegue o dinheiro. Compre sua própria casa. Deixe a minha em paz. Meu tipo, repetiu Marcos suavemente. Mesmo agora, perdendo tudo, você ainda não consegue me ver como nada além de uma categoria a ser descartada. Walter Patterson pigarreou. Senhor Rivera, legalmente falando, o senhor tem direito à execução do contrato verbal. No entanto, devo observar que a transferência efetiva da propriedade exigiria documentação adequada, depósito em garantia e... Eu entendo, Sr. Patterson, disse Marcos. E agradeço sua orientação. Ele se virou para encarar Richard diretamente. Eu não quero seu restaurante, Richard. A declaração caiu como uma bomba. Todos no restaurante, incluindo Richard, olharam para Marcos, confusos. O quê? Richard sussurrou. Eu não quero seu restaurante, repetiu Marcos claramente. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando você me humilhou esta noite, não estava sendo cruel com uma pessoa só. Você estava representando uma atitude que arruína vidas. A crueldade casual de pessoas que se acham melhores que as outras por causa das circunstâncias,
da aparência ou de erros do passado. Ele gesticulou ao redor da sala. Todos aqui assistiram você me menosprezar por diversão. Alguns riram. Alguns se sentiram desconfortáveis, mas não disseram nada. E aquele silêncio. É assim que a injustiça sobrevive. Não por meio da maldade ativa, mas por meio da cumplicidade passiva. Ellen estava chorando de novo, mas de forma diferente agora, lágrimas de vergonha em vez de desconforto. Marcus pegou o celular. Enquanto você estava ocupado zombando de mim, eu também estava fazendo algumas ligações. A pesquisa de Jennifer me deu informações interessantes sobre o La Bella Vista. Os olhos de Richard se arregalaram com medo renovado. Seu restaurante está com 3 meses de atraso no pagamento do empréstimo, continuou Marcus. O banco está preparando um processo de execução hipotecária. Seus fornecedores estão ameaçando cortar o pagamento por faturas não pagas. Seus funcionários, ele acenou para Miguel, não recebem os salários integrais há 6 semanas. Você vem encobrindo isso, pagando apenas o suficiente para manter as coisas funcionando enquanto busca desesperadamente um investidor para salvá-lo. A revelação atingiu o salão como uma onda de choque. Os clientes trocaram olhares alarmados. Miguel e outros 2 garçons perto da porta da cozinha se entreolharam com expressões que confirmavam que cada palavra era verdadeira. Como vocês, Richard começou. Registros públicos, interrompeu Jennifer, erguendo seu laptop. Está tudo lá, se você souber onde procurar. O La Bella Vista está se afogando em dívidas. O legado do seu avô está prestes a ser vendido em um leilão. As pernas de Richard pareceram fraquejar. Ele se agarrou à beira de uma mesa próxima para se equilibrar. Por favor, sussurrou. Este restaurante é tudo que eu tenho. Meu avô o construiu do nada. Está na minha família há 47 anos. Eu sei, disse Marcus. Você me disse, lembra? Logo antes de me comparar a uma bactéria. A lembrança de sua própria crueldade fez Richard estremecer visivelmente. Marcus caminhou lentamente em sua direção. Eis o que vai acontecer. Tenho capital para salvar este restaurante. Meu acordo e o prêmio em dinheiro me dão os recursos para quitar suas dívidas, pagar seus funcionários adequadamente e reestruturar este negócio para o que ele poderia ser, um lugar que serve comida excelente sem incluir exclusão e crueldade. Richard ergueu os olhos com uma esperança desesperada. Mas, continuou Marcus, com a voz endurecida, você não fará parte disso. Não como proprietário, não como gerente, em nenhuma função. Você assinará a escritura, não por causa da aposta desta noite, mas porque está prestes a perdê-la de qualquer maneira. Estou me oferecendo para comprá-lo por um preço justo, o suficiente para pagar suas dívidas pessoais e lhe dar um novo começo. Mas somente se você sair imediatamente e nunca mais voltar. 3 meses se passaram desde aquela noite. O sol da manhã entrava pelas janelas do que agora se chamava Riveras, nome escolhido para homenagear tanto a jornada de Marcus quanto o recomeço que o restaurante representava. O interior havia sido renovado com toques atenciosos que tornavam o espaço acolhedor em vez de intimidador. Marcus estava na cozinha ao lado do chefe Antoine, um talentoso artista culinário que trabalhava em banquetes de hotel e sonhava com algo mais significativo. O segredo, explicou Antoine aos 2 novos cozinheiros, ambos recém-formados em um programa de culinária na faculdade comunitária local, é que comida excelente não exige pretensão. Exige respeito, pelos ingredientes, pela arte e pelas pessoas que a comerão. Miguel apareceu na porta da cozinha, agora vestido com um elegante terno de gerente que lhe servia perfeitamente, sua confiança transformada por genuína autoridade e propósito. Marcus, a lista de reservas para o almoço está cheia novamente. E temos 17 clientes esperando. Quanto tempo vai demorar? Perguntou Marcus. Cerca de 40 minutos. Mas ninguém está reclamando. Eles estão realmente gostando do cardápio do bar que você criou. Marcos sorriu. O cardápio do bar incluía petiscos de alta qualidade a preços razoáveis, comida deliciosa, acessível a pessoas que não podiam pagar um menu degustação completo, mas que mereciam uma refeição excelente da mesma forma. Tornou-se uma das inovações mais elogiadas de Rivera. Além disso, continuou Miguel, olhando para o tablet, Jennifer Shen ligou. Sua matéria de destaque foi indicada a um prêmio de jornalismo. Ela quer fazer uma continuação sobre a transformação do restaurante. No salão de jantar, a transformação era ainda mais evidente. As mesas ainda estavam elegantes, o serviço impecável, mas a atmosfera havia mudado radicalmente. Um operário da construção civil,
com jeans manchados de tinta, estava sentado a 2 mesas de distância de um CEO com roupas de grife. Uma senhora idosa comemorando seu aniversário com os netos riu perto de um jovem casal em seu primeiro encontro. A diversidade não era performática, era autêntica, o resultado natural da remoção de barreiras que nunca deveriam ter existido. Walter Patterson ocupava sua mesa de canto habitual, tendo se tornado um dos clientes mais fiéis de Rivera. Ele acenou para Marcos. "Você viu os relatórios financeiros?" perguntou, deslizando uma pasta sobre a mesa. Sua receita aumentou 43% em comparação com os números do La Bella Vista no mesmo trimestre do ano passado. Marcos examinou os números. O aumento no volume está ajudando, mas a verdadeira diferença é a retenção e a eficiência dos funcionários. Quando as pessoas se sentem valorizadas, elas têm um desempenho melhor. Conceito revolucionário, disse Patterson com humor seco. Tratar bem os funcionários os faz trabalhar melhor. Alguém deveria escrever um livro sobre isso. Uma figura familiar entrou no restaurante, Richard Castellano, com uma aparência visivelmente diferente do homem arrogante que comandava o La Bella Vista. Ele usava roupas simples, portava-se com menos arrogância e se aproximou do balcão do recepcionista com visível nervosismo. O jovem recepcionista sorriu calorosamente. "Bem-vindo ao Riveras. Você tem reserva?" "Não, eu queria falar com Marcos Rivera, se ele estiver disponível." Miguel se materializou instantaneamente, com seus instintos protetores ainda fortes. "Senhor Castellano, isso é inesperado." "Não estou aqui para causar problemas", disse Richard rapidamente. "Só queria falar com Marcos por alguns minutos." No modesto escritório de Marcos, Richard ficou parado, sem jeito, até que Marcos gesticulou para uma cadeira. "Eu não tinha certeza se você me receberia", começou Richard. "Eu não tinha certeza se você viria", respondeu Marcos honestamente. "O que o traz aqui?" Richard respirou fundo. "Trabalho como cozinheiro em uma lanchonete do outro lado da cidade. Nada sofisticado, apenas serviço básico de café da manhã e almoço. O dono tem 68 anos e administra o lugar há 40. Ele trata todos, funcionários e clientes, como família." Marcos esperou, deixando Richard encontrar as palavras. "Todos os dias que trabalho lá, penso no meu avô", continuou Richard, com a voz carregada de emoção. As histórias que ele contava sobre a abertura do La Bella Vista. Como ele cozinhava para qualquer um que entrasse. Como ele sabia os nomes dos seus clientes regulares e as histórias das suas famílias. Em algum momento, perdi isso. Transformei o legado dele em algo de que ele teria se envergonhado. "O que mudou?" perguntou Marcos. "Perder tudo", disse Richard simplesmente. "Ter que reconstruir do zero me deu uma perspectiva que eu nunca tive. Trabalhar ao lado de pessoas que eu teria menosprezado antes me mostrou o quanto eu estava errado. E ver o que você fez com este lugar. Você não salvou apenas um restaurante. Você consertou o que eu quebrei." Marcos recostou-se. "Richard, agradeço por ter vindo aqui. Mas se você está buscando absolvição..." "Não estou", interrompeu Richard. "Eu não mereço isso. Vim porque estou em terapia, pensando por que me tornei tão cruel. Meu terapeuta sugeriu que eu poderia encerrar se me desculpasse adequadamente. Não o arrependimento indiferente que lhe dei antes, mas um reconhecimento real do dano que causei." Ele encontrou os olhos de Marcos diretamente. "Você veio ao meu restaurante depois de 7 anos de inferno que você não merecia, em busca de um momento de normalidade. E eu transformei isso em uma humilhação pública porque construí minha autoestima me sentindo superior aos outros." O pedido de desculpas pairou no ar entre eles, genuíno e doloroso. Marcos estudou o rosto de Richard e viu algo que não tinha visto naquela noite, 3 meses atrás. Remorso real, do tipo que vem da verdadeira autorreflexão. "Aceito suas desculpas", disse Marcos finalmente. "E espero que você encontre paz com quem está se tornando." Richard assentiu, levantando-se para sair. "Obrigado. Isso é mais graça do que eu mostrei a você." Ele parou na porta. "Se vale de alguma coisa, meu avô teria adorado o que você fez aqui. Você entendeu a visão dele melhor do que eu." Perto da hora de fechar, um jovem se aproximou de Marcos, hesitante. Ele usava um uniforme do Departamento Penitenciário do Estado, alguém recentemente libertado. "Senhor Rivera? Alguém me disse que o senhor poderia estar contratando. Acabei de sair na semana passada e ninguém quer me dar uma chance por causa do meu histórico." Marcos se reconheceu nos olhos do jovem,
a esperança misturada com a expectativa de rejeição. Qual é o seu nome? Terrell Johnson, senhor. Terrell, você já trabalhou em uma cozinha? Só no refeitório da prisão, mas aprendi tudo o que pude. Sou um trabalhador esforçado, eu prometo. Só preciso de uma pessoa que acredite em mim. Marcos sorriu. Miguel, você pode fazer uma inscrição para Terrell? E vamos agendá-lo para um turno experimental na cozinha amanhã. Todos merecem uma chance justa de mostrar o que podem fazer. Os olhos de Terrell se encheram de lágrimas. Obrigado. Você não tem ideia do que isso significa. Na verdade, Marcos disse gentilmente, eu sei exatamente o que isso significa. À medida que a noite terminava e os últimos clientes partiam, Marcos ficou na sala de jantar vazia. Este espaço foi um monumento à exclusão e à crueldade. Agora era algo totalmente diferente, a prova de que o sucesso empresarial e a dignidade humana não eram valores opostos, mas complementares. Seu telefone tocou com uma mensagem de Jennifer. O artigo será publicado amanhã. Prepare-se para a atenção nacional. Marcos riu. Ele não pretendia ser o símbolo de ninguém. Ele só queria comer uma refeição decente e ser tratado como um ser humano. Mas às vezes o simples ato de uma pessoa defender a sua própria dignidade cria ondas que se espalham mais longe do que qualquer um poderia prever. Enquanto se preparava para sair, Marcos parou na janela, olhando para a cidade. Em algum lugar lá fora, Richard estava aprendendo a ser humilde. Em algum lugar, Terrell mal acreditava que alguém lhe tivesse dado uma chance. Em algum lugar, as pessoas que testemunharam esse confronto estavam repensando a forma como tratavam os outros. A mudança não acontece em grandes gestos, pensou Marcos. Acontece em pequenas escolhas. Mostrar bondade em vez de crueldade, oferecer oportunidades em vez de julgamento, ver a humanidade nas pessoas que a sociedade decidiu descartar. 7 anos de prisão não o quebraram. Isso o refinou, despiu tudo que era superficial até que restassem apenas seus valores fundamentais. E esses valores, dignidade, justiça, segundas oportunidades, tornaram-se a base de algo maior do que um restaurante. A melhor vingança não foi destruir aqueles que o injustiçaram. Estava construindo algo tão bom que provou que sua visão de mundo estava errada. Richard tentou humilhá-lo com a arrogante certeza de que alguém como Marcos nunca poderia pertencer. Marcos respondeu criando um mundo totalmente melhor. Um mundo onde pertencer não estivesse condicionado à riqueza ou à origem, mas simplesmente ao fato de ser humano. A justiça nem sempre chega aos tribunais. Às vezes chega na transformação silenciosa de um espaço da exclusão para a inclusão. Às vezes chega com sucesso que prova que os críticos estão errados. E às vezes chega no ato simples e profundo de tratar cada ser humano como se fosse importante, porque é assim.